meu pensamento. Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. Boa noite a todos. Esse boa noite pode ser melhor, né? Vamos acordar. Boa noite. Muito bem. É com muita alegria que estamos aqui reunidos. Um convite maravilhoso, né? É muito importante sentir um chamado como esse de grande responsabilidade, que é estar aqui fazendo as reflexões que o nosso Cristo deixou para nós. E antes de começar, essa palestra, esse tema, eu desenvolvi ele para ser feito no começo do ano, na virada do ano. O título principal seria Ano Novo, Consciência Renovada. Só que no decorrer das reflexões, ficou muito claro para mim que esse tema pode ser para o ano todo. Porque o ano novo nosso é baseado no calendário, nos números, nas datas. Só que o calendário do Cristo não tem isso. Então, o ano novo começa hoje, ou amanhã, ou na segunda-feira. Que a gente sempre deixa para a gente fazer as coisas na segunda-feira. Então, foi diante desse contexto que eu percebi que a gente poderia trazer essas reflexões e servirá para toda a eternidade dos nossos conhecimentos. Porque quando a gente imagina ano novo, o que é que vem na cabeça? Vem fogos, contagem regressiva, roupa branca, promessas, metas. Só que por trás disso tem uma cobrança escondida. E o que seria essa cobrança? Seria, agora eu tenho que virar outra pessoa. Por isso, quando chega no final do ano, que a gente começa as metas, queremos mudar tudo na nossa vida. Então essas promessas, essas metas, é uma cobrança disfarçada que a gente precisa refletir. Eu não sei como foi a semana de vocês, se foi corrido, se foi apertado, mas eu sei de uma coisa, que ninguém está aqui por acaso. Ninguém chegou aqui por acaso. E estávamos conversando lá na sala e chegamos no assunto do tempo. O dom mais precioso que Deus nos presenteou foi o tempo. E o que é que eu faço do meu tempo? Eu estou fazendo o quê? Então, se vocês decidiram fazer essa escolha de estar aqui hoje, é porque tem alguma coisa guardada para nós. Porque qual é o intuito das palestras públicas? É reflexões. Cada semana é uma reflexão diferente. Hoje a gente vai falar de consciência renovada. Próxima semana pode falar de perdão, pode falar de piedade, vários assuntos. Cabe a nós internalizar isso e quando sair daqui, tentar pôr em prática. Então, essa casa é uma casa de oração. É uma casa de alívio. É uma casa de... Então, a gente precisa entender que por mais que seja complexa essa questão de consciência, precisamos deixar a coisa mais simples. Porque o simples é mais fácil da gente aprender e da gente começar a dar um primeiro passo. Não adianta eu querer montar uma empresa e pensar na complexidade de um gerenciamento. Eu posso começar agora, eu e um funcionário, eu sozinho. Então, quando a gente começa a pensar de maneira simples, o passo que a gente vai avançando, a gente vai criando mais maturidade, vai ganhando mais conhecimento. Então, o ano novo que importa não é esse do relógio. O ano novo que importa é a mudança da nossa consciência. Aí eu faço uma pergunta para vocês pensarem. Será que esse ano novo é só por fora? Como é que está o nosso ano novo por dentro? Deus, como eu falei no começo, ele não trabalha por calendários. Ele trabalha
decisão do coração. Ele trabalha com mudança de verdade. Mas o que realmente vira quando o ano vira? Vocês já pararam para analisar o que realmente vira de ano quando muda o calendário? Porque a gente está com aquela perspectiva, tínhamos conversado também, foi 10 minutos de conversa ali, que foi assunto de, parece que foi mais de hora, né? Porque a gente até falou de Natal, que o Natal tem muito esse espírito de empatia, esse espírito de olhar o próximo. Então a gente sai com esse sentimento, só que infelizmente a gente só fica preso àquela data. Então veja como é importante a gente começar um pensamento de empatia como é no Natal, e quanto isso não muda a nossa consciência. A gente começa o ano mais leve, mas depois de 2 semanas o que é que acontece? A mesma ansiedade, os mesmos conflitos em casa, os problemas financeiros, a mesma dificuldade. Então, é um ano novo, mas a vida é velha. E aí? Isso não é uma derrota. Não, isso é uma realidade. E ser realista é o primeiro passo para você entender a mudança que você precisa fazer na sua vida. Então, a espiritualidade, ela nunca ensinou que a vida é lidar com magia, com estalar de dedos. Não. A nossa consciência, ela só vira quando a gente decide. 3 pontos importantes. Parar de se enganar. O primeiro ponto para a gente despertar essa consciência é parar de se enganar, é sair da ilusão. E o que seria isso? Se enganar seria quando eu sei que está errado, mas eu coloco uma maquiagem para não encarar o problema. Então eu digo o seguinte, eu não sou nervoso, é o povo que me provoca. Isso eu estou me iludindo. Eu dizer, eu não tenho orgulho, eu só não aceito injustiça. Eu não estou viciado, é que eu só faço isso para relaxar. O que é que eu estou fazendo para mim? Eu estou me iludindo. Eu estou criando uma máscara. Então, quando eu decido a virada de consciência, eu digo assim, eu mudo a frase e digo, isso aqui está me fazendo mal. Eu preciso mudar. Então, eu quero que vocês saiam daqui com o sentimento de entender que a mudança de comportamento, que a mudança da minha consciência só vai depender de mim. Quando eu iniciar um passo como esse de sair da ilusão. E também tem outro ponto, que é parar de se justificar todo o tempo. Porque quando eu me justifico sempre, eu estou deixando a minha responsabilidade de lado. Então, justificar é diferente de explicar. Explicar é, eu errei por isso, entendi e vou corrigir. Justificar é, eu errei, mas, veja bem, eu tinha motivo, entendeu? Então, a justificativa, quando ela torna-se constante, quando eu boto esse mais, ela vira defesa do meu ego. Isso é meu ego, dizendo assim, ó, vou me defender. E ela serve para quê? Só para livrar da nossa culpa. Só para deixar a responsabilidade que é minha não ser minha. Então, eu me livro da culpa, mas também me tiro o poder de escolha, me tiro o poder de mudar. Portanto, enquanto a gente ficar preso no mais, eu fico preso. Eu não saio do lugar. Então, eu gritei, mas foi você que me estressou. Eu falei duro, mas é porque eu estava cansado. Eu faltei, mas ninguém me valorizava. Então, isso é uma mudança de comportamento que a gente precisa entender da nossa consciência. Porque a consciência renovada é trocar a frase eu fiz porque, para, eu fiz, não foi bom e vou melhorar. Então, vocês estão começando a perceber que a mudança de comportamento, ela não precisa ser da água para o vinho. Eu não preciso entrar num centro, entrar num templo religioso e já sair transformado, já sair um santo. Não. Eu preciso entender que essa mudança de comportamento é com atitude.
é com pensamento. A gente vai ver a força do pensamento um pouco mais na frente. Então, o ano novo é como amanhecer. O sol nasce todos os dias. Não precisamos de um calendário. Então, a gente pode fazer a nossa consciência renovada partindo desse princípio. Então, a proposta hoje é a gente acordar a nossa alma. É dizer assim, ó, não é fácil. Os ensinamentos do Cristo, por mais que a gente leia, estude, faça tudo, mas tem um grande desafio, que é a prática. Mas o próprio Allan Kardec cita, conhece-se um verdadeiro espírita pelo esforço dele. Então, saibamos que precisamos nos esforçar, porque nada vai cair do céu, a não ser a chuva. Então, esse pensamento é para entender de forma mais prática essas atitudes que a gente precisa tomar. E quando alguém falar em consciência, eu queria que vocês imaginassem o seguinte. Eu procurei ver, porque é um tema muito complexo da gente explicar o que é uma consciência. O que foi que eu consegui deixar de forma mais simples? É imaginar um painel. Então, a consciência é aquele incômodo que aparece quando a gente faz algo errado. Mas também é aquela paz silenciosa quando a gente faz certo e ninguém está vendo. Então, veja os opostos. Aí, qual é a melhor forma da gente entender isso? Então, imagina quando eu vou tomar uma decisão hoje. Vai aparecer um painel na minha mente, assim, que são 3 cores. Verde, amarela e vermelha. Quando for verde, é um sentimento dizendo assim, siga, isso é bom. Se for amarelo, ele vai dizer assim, cuidado, que você está indo longe demais. E se for vermelho, você pare na hora, porque vai doer. Ou para você, ou para alguém. Então, toda vez que vocês forem imaginar a consciência de um ato que você vai fazer, imagine esse telão. O que é que vai aparecer para mim ali? Vai dizer siga? Ou vai dizer o vermelho para a gente parar? Então, isso é um exercício que a gente pode fazer quando a gente estiver na dúvida do que a gente vai tomar de decisão. E nos nossos grupos de estudos lá no Apolo, Lídia sempre faz a reflexão dizendo assim, e se fosse o Cristo, o que é que ele faria? Então, é uma pergunta muito, muito forte na hora de tomadas de decisões que a gente vai fazer. E tomadas de decisões não é pelo nome decisão, que é uma coisa grave, não, são coisas diárias. As decisões de entender quando eu vou falar mal com uma pessoa, quando é melhor me silenciar. Então, estou numa discussão, apareceu a luz vermelha, é porque eu ia falar coisa que não devia. Apareceu uma luz verdinha, então, opa, agora eu posso falar. Então, é esse o primeiro passo para a gente entender como a gente se conectar com a nossa consciência. E tem uma frase que eu via muito quando eu frequentava a igreja católica, que dizia assim, Deus está no meio de nós. E eu me perguntava, como assim? Eu não conseguia entender. E hoje eu sei, através da nossa consciência. Quem acende esse painelzinho aí é a nossa conexão com Deus. Não sou eu. A nossa consciência. Quando eu desencarnar, ou quando vocês desencarnarem, a única coisa que iremos levar é a nossa consciência. Eu não vou levar mais nada além disso. E como é que minha consciência vai me levar quando eu desencarnar? Para onde ela vai me levar? Ela vai me levar para um sentimento nobre, de atitudes nobres que eu fiz, ou de uma discussão que eu tive com um irmão, com o vizinho? Vai me levar para onde? Então, o problema que a gente precisa entender é que, com o tempo, a gente aprende a desligar esse painel de forma inconsciente. Vocês agora estão associando essa consciência com esse painel, mas vocês tinham as suas formas de lidar com os sentimentos. E como às vezes a gente apaga isso? Como é que a gente desliga desse painel? Justamente justificando tudo, que eu não estou assumindo minha responsabilidade, seria culpando todo mundo. Ah, o meu negócio está dando errado por conta de fulano, de ciclano, do político, do vizinho, do primo, do irmão. E eu estou fazendo o quê para mudar? É dizendo,
eu sou assim mesmo, eu nasci assim, e não é assim que a coisa funciona. A gente tem que melhorar as nossas potencialidades e corrigir as nossas falhas. Não é porque eu sou assim que eu vou aceitar e vou ser uma pessoa com esse comportamento. Então, o ano novo entra a pessoa pedindo a Deus mudança, mas a gente mantém as mesmas escolhas. Do que adianta eu pedir a Deus se eu não quero mudar? Porque é muito difícil, não é fácil mudar não. Principalmente quando a gente está na zona de conforto, que está dando tudo certo. Se eu bato um prego, o prego desce na primeira batida. Aí é muito bom. Só que às vezes eu precisaria entender que o prego, para ficar mais firme, ele precisaria de mais pancadas, ele pode ficar afogado. Então, esse sentimento de mudança não é fácil. E Emmanuel disse para Chico que a seguinte frase: no que no amor você passaria anos para aprender, na dor você aprende em semanas. Essa frase é muito forte, eu sempre cito ela, porque toda reflexão ela encaixa. Ela encaixa perfeitamente. Então, a doutrina dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, diz que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Por isso aí que a gente está conectado com Deus, que Deus está conectado através da nossa consciência. Ou seja, Deus não deixou a gente perdido no mundo. Ele não, vou colocar todo mundo ali, agora eles se virem. Não. Ele deixou uma bússola. Ele deixou um freio e ele deixou um sinal. E por que isso é tão importante para nós? Porque a consciência está ligada a 3 coisas do nosso dia a dia: pensamento, escolha e consequência. Então vamos lá. Eu comecei dizendo para vocês que ninguém está aqui por acaso. Então, como foi o dia de vocês? Independentemente do que vocês fizeram, vocês começaram a pensar: eu vou hoje ou não para o Chico Xavier? Vou, não vou, vou, não vou. Eita, mas vou ter visita, mas não vou. Resumindo, vocês estão aqui. E começou com o quê? Com pensamento. Começou com pensamento, de dizer eu vou ou não vou. Depois esse pensamento virou o quê? Uma escolha. Então, esse pensamento ficou martelando, e vocês escolheram vir. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que agora, nesse exato momento, há uma equipe espiritual trabalhando em todos nós que estamos aqui, nos problemas individuais de cada um. Tem pessoas que planejou vir e não veio. Essa energia vai chegar até elas. E se a gente, às vezes eu venho porque foi alguém que me levou, eu estou recebendo ainda mais. Porque ninguém está aqui por acaso. Então, é simples. Eu penso, eu escolho, eu colho. Então, a gente partindo desse pensamento, renovar a consciência é escutar aquele painel. É voltar a ver aquele painel verde, vermelho e amarelo. É assumir minha responsabilidade. E assumir responsabilidade não é peso, não. Não é fardo, não. Ela é poder. Ela é transformadora, assumir responsabilidade. Quando eu assumo, eu posso mudar. Quando eu terceirizo, eu jogar a responsabilidade para alguém das minhas escolhas e dos meus problemas, eu vou ficar preso. Não vou conseguir sair do problema. Então, renovar a consciência não é prometer muito. Não é prometer céus e terras como meta. É viver a realidade. Então, eu não posso planejar uma mudança financeira de dizer assim, eu quero ter uma Ferrari, se eu não tenho condição nem de ter uma moto. Qual o problema disso? Não é que você vai deixar de sonhar. Você precisa, se meu sonho de fato é ter uma Ferrari, eu vou atrás dela. Mas eu tenho que entender que antes de eu ter a Ferrari, eu tenho que ter uma moto, eu tenho que ter uma habilitação, eu tenho que ter uma série de outras mudanças para eu conseguir ter a Ferrari. Aí o que acontece? Quando eu sonho alto demais, eu me decepciono porque eu não tenho resultado. Então eu estou querendo comprar uma Ferrari.
Mas, na primeira vez que eu tento fazer uma coisa, dá errado, então eu desmotivo. Por quê? Eu coloquei uma mudança de comportamento, a gente agora trazendo para a parte de comportamento, sem ser material, eu tentei mudar muito num comportamento no qual ainda eu estou muito preso às minhas falhas. Então, exemplo, eu quero mudar minha paciência, mas eu não consigo nem ouvir o outro. Por que eu não começo, em vez de mudar um comportamento meu, que vai ser difícil, não potencializo um que é de ser útil para o trabalho social? Porque o próprio Cristo mostrou para nós que a real caridade não é a caridade material, é a caridade moral. Então, se eu começo a ir para essa perspectiva, que eu posso mudar, que eu posso ter uma meta, que eu posso ter um objetivo realista, isso vai me incentivar. Porque imagina se eu estou querendo mudar de comportamento da paciência. E eu sei que eu tenho muita dificuldade, mas eu tenho a virtude de, sei lá, de falar com as pessoas, de dar conselhos. Por que eu não potencializo isso? Isso vai me dar ânimo, porque vai mudar alguma coisa dentro de mim e vai fazer com que eu tenha mais sabedoria para lidar com a paciência. Então, o grande problema da gente mudar esse comportamento, de renovar nossa consciência, é a gente querer a mudança muito drástica. E na primeira oportunidade, a gente desiste, porque ficou distante da nossa realidade. Então a pessoa diz, eu vou mudar tudo, agora vai, um ano vai virar e eu vou virar outra pessoa. Mas a mudança verdadeira não nasce no discurso, não nasce na escrita das metas. Ela nasce justamente dessas micro-decisões. Oi. Certo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma ideia muito bonita, que é da progressão do espírito. Que o espírito progride e progride aos poucos. Então a gente está querendo ser maior do que a lei da natureza, quando a gente quer uma mudança brusca. Por quê? O nosso planejamento reencarnatório, tudo isso são processos que a gente não pode pular etapas. Por que um professor não ensina física quântica para o ensino fundamental? Porque ainda não despertou o raciocínio do pensamento. Então, lá naqueles cálculos de matemática que a gente vê na escola, eu creio que 90% de nós nunca usamos isso. Mas por quê? A intenção ali não era botar em prática, era despertar seu raciocínio. Você olhar para um número e entender que ali tem um sentido, que ali tem uma forma de pensar. Então a nossa vida, a nossa encarnação é do mesmo jeito. Não adianta dar um passo maior que as pernas. Não adianta eu querer abraçar o mundo, eu só tenho 2 braços. Agora, se todo mundo se abraçar, der as mãos, a gente consegue abraçar o mundo. Então, renascer por dentro é hoje eu pedir perdão. É o não ironizar a pessoa. É o escolher o respeito com ela. É não alimentar a alma. É escolher não devolver o mal. É não se vitimizar. É escolher agir. Então, uma frase que eu quero deixar para vocês. Eu não preciso resolver minha vida toda hoje. Eu só preciso escolher melhor agora. Então, a decisão da mudança da nossa vida não é querer resolver todos os problemas, não. É dizer, eu vou mudar agora. E eu posso até listar meus problemas. Qual que eu consigo resolver mais rápido? Resolva, já é um a menos. É organizar o que a nossa mente está bagunçada. Por quê? É escola, é menina, é padaria, é mercado, é farmácia. Se você não colocar isso no local que você veja, você não vai conseguir administrar, não. Porque o nosso HD, ele cansa. E a gente dorme justamente para dar um reset. Só que quando às vezes a gente nem consegue dormir, tão preocupado. Então, essa renovação, ela é igual a uma casa. É de tijolo por tijolo. Para esse centro estar nessa estrutura,
teve que ter o primeiro tijolo. Começou na base. Para muitos pode ser, ela já fez a coberta. Sim, mas olha a história que carrega cada tijolo desse. Então, essa renovação, a gente precisa entender que é uma obra. É uma construção dentro de nós. E onde é a fundação, a estrutura que está suportando toda a carga aqui, é a fundação. E o que seria a fundação para nós? A nossa consciência. Então ela precisa estar firme. Ela precisa estar consciente do que está acontecendo na nossa vida. Isso é renovação. Isso é ano novo renovado. E tem mais. Quando a gente cai, a gente precisa recomeçar. Porque o próprio Cristo, ele não ensinou a gente a desistir. Ele ensinou a gente como levantar. Porque independente do cargo da pessoa, ter a maior autoridade do mundo, até um cara simples que está lá na casinha dele, isolada de todo mundo vai ter problema. Todo mundo vai ter problema. Às vezes o problema do cara que está lá no sítio é porque não está chovendo. Mas veja, aí só porque não está chovendo, sim, mas se não estiver chovendo, veja o problema como pode ficar grande para ele. Como é que ele vai alimentar a família dele? O sustento. Porque tem que alimentar os animais, tem que aguar as plantas, plantar as coisas. E para uma pessoa que tem muita responsabilidade, então o que é que a gente está querendo dizer com isso? Que o problema, a dor, é individual, é de cada um. Às vezes, a minha dor de não conseguir ver uma pessoa, para Leandro é a coisa mais fácil do mundo. Então a gente precisa entender que a minha dor é diferente da sua, que é diferente da sua. O que é que a gente precisa fazer? É se unir e um ajudar na dor do outro. Se é fácil para mim fazer algo, por que eu não peço para a Sávio me ensinar, para eu ensinar a ele o problema dele? Só que às vezes a gente fica tão preso a alguns sentimentos e desligar esse painel da consciência que a gente não fica atentado a acender aquele painel verde. Dizer assim, vai em frente e ajuda o irmão. Vai em frente, se permite ser ajudado. Porque a gente pede ajuda, a ajuda chega, mas ela não chega no presente que a gente quer. Aí o que é que a gente faz? Não aceita. Aí quando eu não aceito, eu estou me bloqueando para resolver o problema. E saber que eu sou responsável pelos meus problemas. Não é o outro, não. Se o meu sócio me enganou, foi porque eu não fiz um contrato com ele. Se eu tivesse feito um contrato com ele, ele não tinha me enganado. Então, precisamos entender que o Cristo ensinou que a gente vai cair, porque a gente está num planeta de provas e expiações. E como o próprio livro dos Espíritos e a doutrina espírita fala, que estamos em progressão, então a gente vai cair. Por isso que Emmanuel falou aquela frase. Quando a dor bate, quando o problema bate, aí a gente para. A gente para. Às vezes a gente está igual um cavalo que está galopando aí, ó, sem parar. Aí vem os problemas vai ficando para trás. Até o cavalo cansar. Aí quando o cavalo cansa que eu não consigo chegar no objetivo, aí eu paro, eu desacelero. Aí eu fico pensando, eita, tá dando nada certo para mim. Eu tento, mas dá errado. Então a gente precisa entender justamente isso. Que vamos cair de alguma forma. Mas cair não é fraqueza. Fraqueza é desistir no caminho. Então, tem uma palavra pequena que ela é um grande professor da nossa consciência, que é o erro. O erro, essa palavra, é o professor da nossa consciência. Porque muitos de nós carregamos culpas antigas, coisas que fizemos, coisas que falamos, decisões erradas. Aí a gente pensa, Deus não vai nem querer me ver pelas minhas escolhas, pelas minhas falhas. Mas eu digo uma coisa a vocês hoje. Isso não é Deus falando com vocês, não. Isso aí é uma dor falando. Isso aí é uma culpa falando. Porque no livro Céu e Inferno, ele fala que explica que existe a justiça de Deus. E sim,
A justiça de Deus, ela vem junto com uma palavra chamada misericórdia. Então, Deus não é vingativo. Deus é educador, é um professor também. Por quê? O erro na visão espírita não é uma sentença eterna. Não é porque eu errei que eu vou carregar esse erro eternamente. Não. As vidas me dão oportunidades de reparar isso. É uma lição, é um alerta. Então é uma placa dizendo assim, ó, por aqui machuca. Não vá não. Então, a gente precisa entender que esse sentimento é igual a uma criança. Quando a criança está aprendendo a andar, ela cai várias vezes. O que é que os pais fazem? Levante, meu filho. É normal, você vai cair. E por que quando a gente fica adulto, a gente não faz isso com as pessoas? Por que a gente não faz isso? A gente tem que imaginar que somos, na questão de progressão dos espíritos, estamos uma criança na consciência. Temos muito o que aprender. Então, precisamos tomar esse exemplo que os pais têm com os filhos. Fez uma coisa, você não vai ter capacidade de fazer isso. Por que a gente fala isso com os nossos amigos, com os nossos parentes que estão tentando, às vezes não estão querendo nada, só o apoio. E a primeira oportunidade que tem, a gente desmotiva. Por mais que às vezes a gente saiba que aquele movimento não vai dar certo, por conta de alguns comportamentos, mas não custa nada a gente incentivar. Por quê? A pessoa está tentando e eu estou fazendo o quê? Estou julgando a tentativa dela. Estou parado. Então, a gente precisa entender isso. O erro ensina a consciência quando a gente faz duas coisas. Assume, sem desculpas, e repara, do jeito que dá. Tentei, pronto, tentou, ótimo. Deu certo não, por quê? Porque eu fiz isso. Pronto, na próxima você não faz mais isso. Então, eu sei que tem muitas coisas que é difícil. Porque tem gente que está aí presa nos vícios, na ansiedade, na depressão, em mágoa antiga. E Deus vê a luta. O plano espiritual vê a luta. A nossa consciência vê essa luta. E quando a gente tropeça, o que faz? É não se bater. É não se humilhar por não ter dado certo. É aprender. Na própria escola, o professor ele treina o aluno para errar. Porque se fosse para acertar, ele não fazia pergunta fácil. Ele fazia pergunta fácil, não fazia pergunta difícil. Porque o professor ali é o erro para a nossa vida. Precisamos errar para ter essa consciência de dizer, eu estou errando nisso por esse motivo. Então precisamos entender que esse erro não é para bloquear a gente, não. É para alavancar nossas escolhas. E em nossa volta temos vários exemplos de pessoas que conseguiram superar suas dificuldades. E se você for olhar, se eles for fazer uma lista de erros que eles tiveram e não desistiram. Porque eles tinham um propósito para aquilo. Eles entenderam que o erro é a válvula que impulsionava ele a tentar acertar. Tomás Edison, para fazer os experimentos dele, ele não fez só um para dar certo. Ele fez vários experimentos. E se ele tivesse desistido lá atrás, tinha muita coisa aqui que a gente não conseguia usar por conta dele, da insistência dele. E teimosia é diferente de você insistir. Teimoso é quando eu sei que algo vai dar errado. Mas eu quero, exemplo, teimoso é eu jogar uma bola e querer que ela não desça, estando na terra. Eu posso jogar a bola 10 vezes para cima, ela vai cair 10 vezes para o chão. Porque tem uma lei na natureza, a gravidade, que joga todo o corpo para o centro da terra. Eu seria teimoso de querer vencer essa lei. Agora, insistir é eu saber que eu posso usar o eletromagnetismo, o ímã, para gerar energia infinita. Tem lógica. Então, se tem lógica, eu posso insistir. Pode dar certo? Pode. Pode dar errado? Pode também. Mas tem uma lógica por trás. Então, essa diferença dessas palavras é muito importante para a gente continuar nossas escolhas.
Até duas palavras importantes nas nossas reflexões, que é justamente essa renovação de consciência que a gente pode tentar fazer esse exercício, que é justamente quando eu estou passando por alguma situação difícil. Muitas vezes a gente faz o quê? Meu Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Meu Deus, por que nada está dando certo? Porque toda vez que eu faço uma coisa dá errado. Quando eu estou fazendo essa pergunta para Deus, dizendo por quê, eu estou fazendo uma coisa lá atrás, que eu falei no começo da nossa conversa. Não estou assumindo minha responsabilidade. Eu estou jogando a culpa das minhas dificuldades para alguma coisa. Porque se eu pergunto por quê, é porque foi alguma coisa que não fui eu. Agora, se eu mudo essa pergunta e digo para quê, já muda tudo. Se Deus tivesse se Deus estivesse na sua frente, ouvindo esse raciocínio, dizendo assim, meu Deus, para que está acontecendo? Ele está entendendo o quê? Eu entendi que você assumiu sua responsabilidade e não está entendendo o ensinamento que está por trás disso. O ensinamento é isso, meu filho. Então, vejam como é importante a gente diferenciar essas palavras, porque isso diz muito sobre o que a gente vai fazer. Então, à medida que eu troco o porquê para quê, eu vou agir. Eu vou entender que aquela dificuldade que eu estou tendo tem um ensinamento por trás. Que aquela pessoa que me enganou depois de anos, ela entrou na sua vida, não foi por acaso. Ela entrou para lhe despertar isso, aquilo, esse sentimento. E você só vai descobrir se você parar e entender e fazer essa pergunta. Para quê? Para que aquela pessoa entrou na minha vida? Ela me ensinou para ensinar isso. Então é muito importante a gente saber diferenciar isso. Porque como é que a gente pode fazer isso na nossa prática? É muito bonito a gente falar que eu preciso mudar isso, que eu preciso melhorar isso. E na prática, como é que eu posso fazer? Como é que eu posso renovar essa consciência na prática? Eu vou repetir uma frase para vocês hoje. E eu quero que vocês levem, internalize ela. Não é perfeição, é esforço sincero. Mais uma vez, não é perfeito. Não é fazer a coisa ser perfeita. É você se esforçar de maneira sincera. Porque o pensamento é uma semente. Às vezes ninguém vê, mas ela cresce e vira uma atitude. Como eu falei. Vocês plantaram a sementinha para estar aqui hoje. E ela floriu. Se vocês estão aqui. Então, se eu passo o dia pensando mal dos outros, eu vou fazer o quê? Eu vou falar mal dos outros. Se eu passo o dia alimentando raiva, o que é que vai acontecer? Eu vou explodir. Se eu passo o dia pensando, não vai dar certo, tudo que eu estou fazendo não vai dar certo, o que é que eu vou fazer? Desistir. Eu vou desistir. Então, o que a gente pode colocar em prática para renovar a nossa consciência hoje é vigiar os nossos pensamentos. É quando vir um pensamento ruim, aquele pensamento que você sabe que você vai explodir de alguma forma, é você não brigar contra ele. É você fazer assim, isso não me faz bem, eu vou pensar outra coisa. E acontece muito isso no nosso trânsito. Né? Às vezes o cara dá um trancão, não teve nada, não teve acidente, mas a gente fica pensando, mas se ele tivesse batido, ele estava errado. Eu estava certo aqui, eu estava na mão certa, mas ele bateu. Aí às vezes começa a criar situações que nem ia acontecer, só se acontecesse no extremo, mas a gente mudou o nosso pensamento. Aí eu estava indo trabalhar aquele sentimento de euforia. Quando eu me deparo, eu estou pensando numa coisa que nem aconteceu, porque eu achei que eu estava certo e o cara ia bater em mim. Então, é vigiar os nossos pensamentos. É orar e vigiar. Então, se isso não me faz bem, é só pensar em outra coisa. Então, qual é outra forma da gente fazer isso? É controlar as palavras. A palavra é uma faca, mas também ela é um remédio. A palavra mata por dentro. E a palavra também te levanta. Então, dentro de casa, uma frase atravessada, ela vira uma guerra. No trabalho, aquela resposta grossa, ela vira perseguição.
E na vizinhança, aquela fofoquinha pode virar uma tempestade. Então, o que é que a gente precisa praticar? Regra simples. Se for para ferir, é melhor silenciar. Se for para ajudar, aí pega o microfone e fale no som, para todo mundo ouvir. E também, uma forma prática da gente colocar em prática essa mudança de consciência são atitudes de bondade. É um bom dia para o seu vizinho, que você vê que ele está triste, que ele está estressado. É segurar uma porta para uma pessoa que está com dificuldade. Por quê? Como eu falei, a dor é diferente. Às vezes, para abrir uma porta para uma pessoa é um sacrifício. E para a gente é só girar a maçaneta. Então, é dividir o pão, é ter paciência com os idosos. A gente, às vezes, fica muito preso a isso, né? Os nossos pais tiveram a paciência do mundo para educar a gente. Aí, quando fica idoso, a gente fica sem paciência nenhuma. Mas tu não sabe nem pegar no copo direito, rapaz. E se a gente aparecesse um campo mental na época que a gente era criança e o pai dizendo, ô meu filho, você derrubou o copo pela terceira vez. Pegue desse jeito que o copo não vai cair mais não. Então, muita gente quer grandes coisas, mas o mundo muda com pequenas coisas repetidas. Então, se eu começo a fazer uma mudança, que eu sei que aquilo está fazendo a diferença, então vai dar certo. Os tratamentos de doenças aí, por que dá certo? Porque é a medicina tentando a todo dia. Faz um pouquinho, dá certo, dá errado, dá certo, dá errado, até chegar numa mudança de comportamento. Então, outra forma é o perdão. Perdoar não é dizer para o outro que está certo. Perdoar é você dizer, eu não vou carregar essa dor para sempre. Por quê? A gente associa perdão a esquecimento. Esquecimento é Alzheimer. É demência. Perdoar é você entender que não vai carregar aquela dor mais para você. Então, se sabe foi alguma coisa para mim e eu me senti ofendido, de quem é o problema? É meu. Eu que me ofendi. Não foi Sávio. Sávio pode ter feito uma coisa que nem imagina que ele fez comigo. Mas eu me ofendi. Então eu estou preso a esse sentimento. Então quando eu perdoar, é perdoar esse sentimento e dizer assim, eu não vou levar mais essa dor não, sabe? Desculpa, se tu tiver, tu leva para você. Que eu estava com saudade dessa criatura maravilhosa. Você, para mim, é uma pessoa maravilhosa. Eu? Então tem gente que não consegue perdoar de uma vez. Tá tudo bem, não tem problema a gente perdoar de uma vez. Comece pedindo a Deus, Senhor, eu não consigo, mas me ensine. Mas me ensine. É José. Eu me chamo José. José Pedreiro. Em Camusim, São Félix. Todo mundo me conhece como José Pedreiro. Sérgio. Ah, Sérgio, não está sentado, é? Então a caridade, ela cabe no bolso. A caridade que cabe no bolso e no coração, essa que importa. A caridade não é só dar dinheiro. A caridade é justamente o amor em movimento. Quem tem pouco pode dar pouco. E é isso que Deus valoriza. Não é a quantidade, é você dar o que você pode dar. Você não precisa ter milhões na conta para ouvir uma pessoa que está precisando de um conselho, que está precisando desabafar. Quantos Pix a gente precisou fazer para uma pessoa que está assim? Amém, meu irmão. Você que está pregando, meu amigo, está dando uma boa palavra para essas pessoas que querem escutar. Tranquilo, meu irmão. A caridade ela pode ser uma visita. Porque às vezes a gente cobra das pessoas, fulano nunca veio na minha casa. E quando eu fui na casa de fulano? E aí? Então essa caridade ela pode ser um conselho bom, uma oração para a pessoa, você entender a limitação da outra, você ter o respeito com o outro.
Então a caridade maior muitas vezes é dentro da nossa casa. É ser paciente com quem mora com a gente. Então a gente só imagina a caridade da porta da nossa casa para fora. E para dentro da nossa casa, como é que fica? Então eu repito mais uma vez. Não é perfeição, é esforço sincero. E para finalizar a nossa reflexão, eu queria trazer para vocês a seguinte reflexão. O seu passo pequeno vale muito. Vale mais do que uma promessa grande que você não cumpre. Então, se o vício, se o problema de controlar a minha língua vir à tona para a gente fazer isso, o que é que a gente precisa fazer? Se renovar. E antes o que você errava todo dia, agora erra menos. E isso já é um avanço. Se antes você gritava o tempo todo e agora respira antes de falar, antes de gritar, isso já é um começo. Se antes você não pedia perdão e hoje você pediu, isso já é uma vitória. Então, Deus, através da nossa consciência, está vendo tudo isso, todo esse processo. A espiritualidade amiga ajuda quando ela vê sinceridade. Então, se eu convido vocês a fazer um acordo com vocês hoje, para um ano novo. Não se compare, não se apresse e não desista. A gente não precisa comparar as minhas dificuldades com a dificuldade do outro. Uma pessoa chega para mim, normalmente a gente faz isso. Estou com uma dor de cabeça, tu não sabe, menina. Estou com uma dor no joelho, nas costas, no pescoço. A gente fica querendo comparar as dores. E outra, não é se apressar a querer passar a dor. A dor é um processo. E é importante. E tem sempre os dois lados da moeda. Tem pessoas que hoje estão doentes, estão com doenças. E tem pessoas que hoje estão se curando. Eu estou de qual lado dessas pessoas? É que estou doente ou é que estou me curando? Porque se há uma doença, há uma cura. Só que o nosso pensamento às vezes fica pensando de forma negativa e encara aquele problema como uma doença mesmo. E a maioria das nossas doenças ela é criada com o nosso pensamento constante, naquela coisa, naquele pessimismo. Se você está com um problema de saúde e encara aquilo como uma cura, vejam para você, percebam a diferença que vai ser a vida de vocês se vocês conseguirem fazer isso. E o outro ponto, não desistam. A dificuldade vai bater, a dificuldade vai apresentar, mas isso são situações para a gente refletir como está a nossa vida. Se há um problema, agradeça, porque tem solução. Se não for um problema, não tem solução não. Todo problema tem solução. Então, se cair, levanta. Se cair de novo, levanta de novo. Porque a derrota não é na queda, é na desistência. Então, eu queria agradecer a vocês por mais esse momento de reflexão. Dizer para vocês que ano novo não é sorte. Não é sorte, não é uma cor de roupa. É uma mudança de comportamento. Um ano novo é uma direção que eu preciso tomar. A espiritualidade, ela não pede espetáculos. Ela pede consciência. E principalmente, o que é que eu estou fazendo quando ninguém está vendo? Esse sou eu de verdade. Esse aí é eu sem máscara. Se ninguém está vendo o que eu estou fazendo, então eu não consigo esconder na minha consciência. Eu posso aqui estar falando as coisas mais bonitas do mundo. Mas se eu não estiver sendo sincero comigo, não vai adiantar de nada. Porque quando eu desencarnar, vocês vão estar, eita, que coisa, cada palavra bonita, eu estou por dentro, preso por estar enganando vocês. Então, quer entender se minha consciência é renovada, é pensar melhor, é sentir melhor, falar melhor, agir melhor, cair sem desistir e levantar sem orgulho. É isso que a gente precisa entender. É muita informação. É muita coisa.
que a gente só precisa entender é que eu posso começar hoje. Não é deixar a dieta começar na segunda-feira, não é começar agora. Se eu quero ter um propósito, então começa agora. Porque o ano novo de verdade começa quando eu paro de pedir um mundo diferente e começo a construir um coração melhor. Então agradeço a todos, que Deus possa abençoar a vida de cada um e que vocês consigam sair daqui melhor do que entramos, que é muito, muito forte quando a gente está aqui refletindo. E quando a gente percebe e se conecta com essa mudança, quando a gente sai ali da porta, a gente sente uma pessoa diferente. Mas isso não é por conta das palavras, isso não é por conta das nossas reflexões. Isso é porque a gente está se permitindo a enxergar as situações na nossa vida. E seja qual for o problema, tem solução. Tem solução. Por mais que a gente se sinta num beco sem saída, tem alguma saída ali por trás. Por quê? A fé raciocinada, essa fé de movimento, é o que faz a gente entender que para eu sair da situação eu tenho que agir. Então se eu ficar reclamando das mesmas coisas, não vai mudar em nada. Então desejo a todos um excelente domingo, uma ótima semana e vamos encerrar hoje com uma prece. Fechamos os olhos para elevar nosso pensamento, pedindo a Deus proteção, discernimento para nossas vidas e que nós possamos entender que a consciência renovada é justamente isso. É me sentir melhor, é falar melhor, é agir melhor. E sempre pensando o que Deus faria. Agradecemos a espiritualidade amiga pela chuva de luz e de bênção. E que Deus possa nos guiar hoje e sempre. Que assim seja. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor